Esses resultados aqui são absurdos, tá? Hoje eu vou mostrar e falar com vocês sobre um medicamento que promete fornecer os resultados que um esteroide anabolizante pode te proporcionar, mas sem dar nenhum efeito colateral. Será que isso é possível? Será que isso é verdade? Eu acho que... Bom, quando eu vi eu achei que era fake, né? Depois eu fui ver o estudo com calma, fui ver o estudo de perto e eu simplesmente não acreditei nos resultados. Bom, vamos lá. Eu preparei um roteirozinho para esse vídeo, então eu vou estar olhando aqui o roteiro no vídeo, talvez eu edite colocando algumas imagens por cima, mas basicamente o estudo fala sobre inibidores de miostatina. Para quem sabe o que é a miostatina, sabe o quão poderoso isso pode ser. Por quê? Miostatina é uma proteína que ela bloqueia, ela inibe com que você acumule músculos de forma exacerbada, exagerada. Então, tem umas imagens aí que rolam na internet de bois, né, que eles não têm a miostatina funcionando como deveria. E aí é uns bois musculosíssimos. Mas, será que isso é possível com um ser humano também? Esse estudo ele começou testando isso em macacos pequenos, né, macaquinhos, e já está sendo testado em seres humanos. Então, talvez já teremos aí seres humanos mutantes. Vamos lá, pessoal. Vou olhar no meu roteirozinho aqui. É um estudo que foi feito de forma duplo cego e randomizada, ou seja, nem os pesquisadores sabiam para quem eles estavam dando o medicamento, nem quem tomou o medicamento sabia se estava tomando o medicamento ou placebo. Ou seja, isso é uma das melhores qualidades de estudo, né, de modelos de estudo de desenhos que a gente tem aí na ciência. Contextualizando um pouquinho primeiro aqui, a ideia de investigar isso surgiu através do uso que está sendo muito propagado agora da semaglutida, que é basicamente o que a gente conhece aí como Ozempic, né? Qual que é o problema da semaglutida? Qual que é o problema do Ozempic? Basicamente, ela vai promover uma perda de peso. Só que essa perda de peso promovida pelo Ozempic muitas vezes também significa perda de massa muscular. E é por isso que a gente tem a famosa cabeça de Ozempic aí, porque o corpo diminui muito de uma hora para outra, né? Por que isso acontece? Porque está sendo perdido não só gordura, mas também massa muscular. Se eu não me engano, é 40% mais ou menos da perda de peso, ela é em cima de massa muscular, né? O que a gente não quer de forma alguma, porque músculo significa longevidade e saúde. Quanto mais músculo você tem, mais você vive, né? Ou melhor, quanto menos músculo você tem, maior a sua chance de... por qualquer tipo de causa, então isso é importante da gente saber. E, enfim, vamos lá. O que o estudo fez? Ele pegou dois medicamentos diferentes para propor ali diferentes terapias. Eu vi um vídeo de um gringo falando que o cara que descobriu essas drogas aqui era o Trevor e o Garen, porque as drogas se chamam Trevor Grumabe e Garen Grumabe, Gary Tusmabe. Mas enfim, eu vou falar nomes mais fáceis aqui, que é basicamente, né, um anti-miostatina e um anti-activina A. O que isso significa, Rafa? Essas palavras difíceis? O anti-miostatina vai bloquear a miostatina no nosso corpo, que, relembrando, é aquela proteína que impede de nós termos músculos exacerbados. Lembra do boizão? Boizão musculoso, mutante? É como se ele tivesse isso na corrente dele, né? Ele não funciona tão bem a miostatina, ele tem antimiostatina no sangue dele, não sei como funciona exatamente, tá? Mas enfim. E a activina A, ela é basicamente uma outra proteína que tem um efeito muito parecido com a miostatina, só que ela age em cima de tecidos diferentes, tipo, se eu não me engano, tecidos que fazem cicatrizes e esse tipo de coisa, né? Enfim, tivemos 4 grupos nesse estudo. Presta atenção nisso daqui. Presta atenção nisso daqui. Olha que doideira. Olha que doideira. 4 grupos de macaquinhos. O que a gente não faz, né? Tinha os macaquinhos neres, os naturais. Aqueles ali, ó, os Enzos da academia, entendeu? Tinha os macaquinhos tomando um Ozempiczinho, entendeu? Que eram os que tinham o grupo da semaglutida ali. Tinha os macacos mutantes, que eram os que estavam com bloqueadores de miostatina, que é o Trevor Grumabe. E tinham os macacos, que eu apelidei carinhosamente eles de supermutantes. Supermutantes. Vocês vão entender o porquê. Esses macaquinhos, eles tiveram um combo de 2 drogas diferentes. A antimiostatina e a antiactivina A. Ou seja, eles tinham as 2 drogas mais potentes possíveis para agir em cima de proteínas que bloqueiam o crescimento excessivo de massa muscular. Nossa! Por que essa droga promete
não trazer efeitos colaterais. Pelo fato de que quando você toma um esteroide anabolizante, você está mexendo diretamente nos seus hormônios. Quando você toma um SARMs, você está mexendo diretamente, se eu não me engano, nos receptores desses hormônios. Então, querendo ou não, vai influenciar também no eixo hormonal, vai influenciar também de alguma forma ali, direto ou indireta. Eu não manjo nada disso direito, mas vai influenciar de forma direta ou indireta ali na parte hormonal. Esses bloqueadores de miostatina e de activina A, ou seja, eles estão agindo de forma... Cara, como é que eu posso explicar isso? De forma genética seria a palavra? Não, mas eles estão agindo fora do nosso eixo hormonal. Ou seja, eles não vão afetar tanto o que nós chamamos de efeitos androgênicos. O que são efeitos androgênicos? Aquela moça que começa a tomar esteroides anabolizantes e de repente fica com a voz grossa. Aquela falta de cabelo que os jovens que tomam bomba têm, que não é o meu caso, graças a Deus, estou com o cabelo em dia aqui. O que vocês acharam do corte de cabelo do paizão aí? Tá da hora? Mas enfim, continuando aqui, não vamos sair do tópico. Enfim, todos esses efeitos, aquele clitóris exacerbado que às vezes as moças ficam, aquelas bolinhas, microbolotas que você fica por tomar esteroides anabolizantes também, rapazinho. Enfim, voltando aos grupos. O grupo dos naturais, a única coisa que eles fizeram foi controlar a dieta e tomar esses medicamentos, né? Os naturais, no caso, estavam só de dieta. Eles perderam 400 gramas de gordura e 15 gramas de músculo. Ótima proporção. Os rapazes estavam em cutting. Eles secaram. Ótimo. O grupo do Ozempic, né? O grupo da semaglutida, eles perderam 700 gramas de gordura, uma ótima taxa de perda, tá? E 100 gramas de músculo, que não é positivo, porque afinal de contas, poxa, eles tiveram uma proporção de 7:1 aí de perda de músculo, né? Tudo bem, é bastante perda de gordura, mas é bastante perda de músculo também. E aí a gente entra no X da questão. Os macacos mutantes. Lembra dos boizão mutantes que tem bloqueador de miostatina? Os macacos mutantes que tomaram os bloqueadores de miostatina, lembra disso, são mini monkeys. Ou seja, aqui a gente mede em gramas, né? Quando a gente fala de seres humanos, a gente mede em quilos. Então talvez isso daqui pareça pouco pra você que tá aí acostumado, bodybuilder. Mas para esses mini monkeys, é muita coisa, gente. Eles perderam 1,3 kg de gordura. 1,3 kg de gordura. É muito significativo para eles. Mas, lembra do Ozempic? Eles perderam 100 gramas de músculo. Esses aqui perderam só 15 gramas de músculo. Ou seja, eles tiveram ali... É como se eles tivessem... Cara, que sensacional. Eles tiveram a perda dos macacos naturais de massa muscular, mas o dobro de perda dos macacos que tomaram Ozempic quando a gente fala de gordura. Quase o dobro. Que sensacional o que essa droga fez. Mas agora, nossa, a gente chega nos super mutantes. Esses aqui, cara, esses macaquinhos viraram gorilas. Esses macaquinhos, se tivesse 100 macaquinhos desse contra um gorila, eles ganhavam, fato. Muito melhor do que os seres humanos. Por quê? Eles tomaram essa droga e eles tiveram 1,4 kg de gordura perdidos. Ou seja, a mesma coisa do grupo de miostatina, certo? Correto. Um pouquinho mais. Ou seja, o dobro do Ozempic. Mas eles não perderam músculo. Eles ganharam meio quilo de músculo em déficit calórico, gente. Em déficit calórico. Detalhe, macaquinho não treina, macaquinho não faz musculação. Macaquinho tava em déficit calórico, só vivendo a vida dele. E ele ganhou meio quilo de músculo, tá? Não é esse meio quilo de músculo seu que você tem nesse mini bíceps seu aí, não. É meio quilo de músculo para um macaquinho em déficit calórico, gente. Isso aqui é sensacional, cara. Esse tipo de medicamento, ele tá sendo estudado para quê, né? E aí é importante a gente falar isso. Esses primatas eram primatas obesos. Ou seja, esse medicamento, ele tá sendo estudado com a intenção de substituir o Ozempic, de repente. Trazer uma melhora para um tratamento contra a obesidade. A gente sabe que a obesidade é uma das doenças que mais mata no mundo. E outra coisa, é uma doença silenciosa muitas vezes. Tô aqui com sobrepeso, mas fiz meus exames, tá tudo ok. Não está tudo ok. Isso tá acumulando ali uma sobrecarga no seu sistema, cara. Da mesma forma que um bodybuilder também acumula uma sobrecarga no sistema cardíaco dele. Aqui a gente não passa pano pra ninguém não, hein? Não passa pano pra ninguém não. E aí, cara, vamos lá. O que é interessante de pensar nisso daqui? O grupo que recebeu a semaglutida mais a antimiostatina teve maior perda de gordura corporal e menor perda de massa muscular comparado ao uso isolado da semaglutida. Quando a gente fala dos que adicionaram a anti-activina A, cara, os resultados foram
absurdamente melhores, absurdamente melhores. Então é algo assustador o que a gente conseguiu nesse estudo aqui. Aí, basicamente, a empresa que fez esse estudo, que está testando essas coisas, elas falam ali que vai ter testes em humanos a partir do começo de 2024, né, de meados de 2024, ou seja, já estão tendo esses testes, muito provavelmente, se nada de errado tiver acontecido. O objetivo vai ser avaliar perda de peso, ou seja, que nem eu falei para vocês, está sendo avaliado aqui pra gente um medicamento anti-obesidade, gente. A gente tá falando sobre isso, brincando aqui, que você vai ficar mutante. Tamo brincando. Mas a gente sabe que bodybuilder é um bicho maluco, um bodybuilder é um bicho que provavelmente vai ver isso daqui, vai querer utilizar e talvez ele consiga ótimos resultados com isso daqui. É fato, porque o que a gente teve de proporção de perda de gordura e de ganho de massa magra em macacos que têm uma fisiologia extremamente semelhante com a de seres humanos é uma coisa muito forte. Mas vamos lá, tem um detalhe muito importante para poder falar sobre isso que eu vou falar já já. Presta atenção, não agora, mas já. Mas isso também é importante, olha só. Se esse medicamento substituir o Ozempic, o que é a melhor parte disso? E é o que eles estão investigando. É o que vai acontecer após a gente interromper o uso do medicamento. Qual que é o problema do Ozempic além da perda de massa magra? Quando você interrompe o uso do Ozempic, muitas vezes o que acontece é que você tem uma retomada de peso muito grande, porque a principal coisa que o Ozempic vai atuar ali para poder fazer com que aconteça esse emagrecimento, essa perda de peso, é principalmente inibindo a fome daquele indivíduo. Ele atrasa a digestão da pessoa para que ela fique com o estômago cheio por mais tempo e, consequentemente, consuma menos calorias. Não tem para onde fugir. Perda de peso, ganho de peso é no saldo calórico, gente. É no saldo calórico, não tem pra onde fugir. Mas enfim, o que vocês acharam até aqui? E agora chega a conclusão. Comenta aí já, comenta aí o que você achou até aqui, se você de repente pensaria em utilizar esse medicamento ou não. Será? Cadê? Será que a geração dos naturais vai acabar se esse medicamento chegar ao mercado? Não sei. Provavelmente vai ser algo bem caro isso aqui, hein? Provavelmente vai ser algo bem caro isso daqui. Porque afinal de contas você tá atuando diretamente ali em proteínas específicas que você tem no seu corpo, né? É quase que um tratamento genético isso daqui. Será que dá pra dizer isso? Posso ter falado alguma atrocidade agora, mas não importa. Por quê? A conclusão que a gente chegou aqui, que eu anotei no roteiro, foi: essa combinação ela representa uma abordagem promissora para promover ali perda de peso de forma mais saudável, priorizando a queima de gordura em vez da massa muscular, e é algo que pode ser explorado quando a gente fala de tratamentos para saúde, para perda de peso. Porque o que acontece? A gente vive na nossa normalidade, a gente esquece que tem gente que é imensa. E não é de músculo, é de gordura, né? Então tem uma galera que tá num nível de obesidade, gente, que a pessoa não consegue ir pra academia mesmo, sabe? Mesmo que ela queira, mesmo que ela tente, se esforce para isso, é algo que às vezes ela mal consegue sair da cama, né? Então esse tipo de medicamento, atuando nisso, talvez possa ajudar essas pessoas a chegar num ponto onde ela pode fazer uma bariátrica, por exemplo. Ou, de repente, às vezes nem chegar a ter que fazer uma bariátrica, que é algo extremamente custoso também. Você está tirando uma parte do seu intestino fora. Cara, tirar uma parte do seu corpo fora é significativo, né? É algo que tem que ser evitado na minha visão. O que você acha? Eu coloquei algumas observações aqui que eu tirei da minha cabeça. Eu não sei se elas fazem sentido ou não, mas aí você pode me dizer se faz sentido ou não. Cara, muito provavelmente... Na verdade, eu vi isso aqui no vídeo também, algumas coisas aqui no vídeo do... Mike Israel lá, Israel, sei lá. Aquele doutor que fala umas atrocidades de vez em quando, mas ele traz uns estudos interessantes aí pra gente poder dar uma olhada com os nossos critérios ali críticos, né? Com a nossa racionalidade, certo? Então, muito provavelmente vai ter um efeito extremamente parecido em humanos. Vários laboratórios vão utilizar e estão utilizando desse mesmo princípio para poder tentar fazer o próprio medicamento deles, porque afinal de contas isso é uma arma extremamente poderosa, tá? O primeiro laboratório que conseguir lançar isso no mercado, principalmente no mercado de saúde, cara, vai ficar multimilionário. Isso aqui talvez possa ser aquela pílula mágica que você tanto sonhou na sua vida. Possibilidades de ganhos com doses significativas de esteroides anabolizantes, porque afinal de contas um macaquinho que não faz musculação em déficit calórico ganhou meio quilo de gordura. Imagina que um ser humano, adequando ali consumo proteico, adequando ali o sono dele,
adequando ali a hidratação dele e adequando ali os exercícios que ele faz na musculação. Os guri do low volume, será que eles não podem ter ganhos muito mais significativos de massa magra em déficit também? A última coisa é baixos efeitos androgênicos, ou seja, baixos colaterais que nós temos pelos esteroides. Mas aí, Rafael Baraúna, e essa é a parte que eu não vi em nenhum dos vídeos que eu olhei para poder trazer esse vídeo para vocês. Essa é a parte que eu não vi falando nos estudos. Essa é a parte que você, que está aqui assistindo esse vídeo, se inscreve porque não tem em outro lugar, tá? Esse aqui é um raciocínio meu. Será mesmo que a gente não vai ter colaterais com esse tipo de medicamento? Porque para prestar atenção. Tudo bem, ele não age de forma androgênica, ele não age no seu sistema hormonal. Mas eu, como um bom cristão, acredito que tudo que Deus fez no nosso corpo serve para alguma coisa. E será que a miostatina não está servindo para segurar uma bomba? Literalmente? Cara, a miostatina, ela inibe o crescimento de massa muscular de forma exacerbada por alguns motivos. Não é bom para o seu corpo ter muito músculo. Primeiro, isso aumenta muito o seu gasto calórico. Não necessariamente o músculo em si, mas o trabalho que aquele músculo exerce. Segundo, muitas vezes, para a gente ter esse ganho de peso exacerbado, porque afinal de contas, você pode estar usando isso aqui em superávit calórico, a gente não chegou nesse cenário ainda. Se você tem um crescimento exacerbado de músculo, seu coraçãozinho, aquele que tá aqui fazendo, ó, tum, 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 tum. Daqui a pouco ele vai ter que fazer tum, tum, entendeu? Ele vai ter que trabalhar de forma muito mais forte para poder... A gordura, ela não tem tanta irrigação, acho que nem tem irrigação de sangue na gordura, nem sei na real. Mas o nível de sangue que precisa circular na gordura é praticamente zero. Mas no músculo, o músculo precisa estar frequentemente, constantemente sendo alimentado ali com nutrientes, com oxigênio. Ou seja, seu coração precisa trabalhar muito mais. Enfim, a gente tem inúmeras outras coisas que podem acontecer, cara. Você impedir que você tenha um crescimento celular exacerbado pode impedir com que você tenha câncer de forma precoce. Então, será que isso não pode trazer um problema futuro? Onde a parte oncológica vai ter que se preocupar, onde os médicos que tratam câncer não vão ter que rebolar para poder salvar ali você simplesmente porque você queria ficar bonitinho, peladinho? Enfim, então assim, eu pensei bastante em até onde é possível a gente ignorar as funções que a miostatina e que a activina A tem, tá? Eu, particularmente, não me arriscaria, mas nem que a preula de usar essa parada, porque, pelo amor de Deus, gente, qual que é a brisa que vocês têm com ficar bonito pelado? Quem que machucou vocês dessa forma? Comenta o nome dela aí. Foi mal, eu não me seguro, gente, eu não me seguro. Mas enfim, essa droga ela pode estar sendo aí lançada no mercado a partir de 2027, 2028. Tá próximo, hein, galera? Tá próximo. O que vocês acham que vai acontecer com a galera do treinamento aí? Será que a galera vai deixar de ir pra academia por causa dessa droga? Será que a galera vai pra academia por causa disso pra ficar muito louco, insano, com um super bíceps? Eu não sei. Honestamente, eu não sei se isso realmente chega no mercado dessa forma, como que isso pode afetar o nosso trabalho. Mas como eu disse, provavelmente vai ser algo muito caro, provavelmente vai ser algo que vai chegar através de tratamentos para emagrecimento como o Ozempic chegou algum dia, e eu não acredito que os bodybuilders vão usar isso logo de cara. Eu não acredito que as pessoas vão arriscar a carreira delas por algo extremamente incerto e que a gente não conhece de forma verdadeira ainda, né? Afinal de contas, isso daqui pode ter um efeito colateral ali depois de uns 5, 10 anos inimaginável. Inimaginável. Gente, vocês não sabem o que é um tratamento para câncer. Vocês não sabem o que é um tratamento para câncer. Vou repetir de novo. Vocês não sabem o que é um tratamento para câncer. Quem já trabalhou com pacientes oncológicos, eu já tive essa experiência. Quem já teve familiares ali que tiveram algum tipo de câncer ou nos deixaram por causa disso, eu já tive essa experiência, sabe do que eu tô falando. Sabe do que eu tô falando. Mas, se não der, a gente vai ficar monstrão. Fala tudo. Comenta aí o que você achou desse vídeo, se inscreve, usa o cupom BARAÚNA na Integral Médica, vai fortalecer muito o meu trabalho. Entra no BS, no meu time de consultoria, porque essa pode ser uma das suas últimas chances de entrar no Baraúna Squad. Novidades em breve, meus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. E é nóis, champs. Tamo junto, até mais.